Sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo, os 3 pilares da sua aprovação acelerada. Para você que não me conhece, que eu acho muito difícil, meu nome é Ellen Verri e eu estou aqui para te ajudar no seu processo de aprovação. E justamente por causa disso, hoje eu preparei um material muito bacana. E eu quero falar para vocês hoje dos 3 pilares para a sua aprovação acelerada. Estou falando aqui também junto com o Instagram, tá? Quando você tiver alguma dúvida, vocês me escrevam, por gentileza, me fale, vai me falando aí. Mas eu quero o que eu vou te falar aqui, coisas que eu fiz durante o meu processo de aprovação para concursos públicos. E eu procurei repensar e concatenar todas as hipóteses possíveis e imagináveis para que você se transforme nessa fase de estudo, que eu sei que é muito difícil, eu sei que você não gosta de ficar horas a fio sentada estudando. O que a gente quer, a gente precisa desesperadamente, de forma urgente, é do nosso resultado. E é justamente por causa disso que eu estou aqui hoje, para te falar desses 3 pilares da aprovação. Tá bom? O que você deve fazer. E o que eu vou te falar também hoje, fiz até um desenho aí dos pilares, né, gente? O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que se vocês fizerem o que eu vou explicar para vocês hoje aqui, vocês vão ter chance de aumentar a sua chance de aprovação em 233%. E por que eu te falo isso? Porque foi coisas que eu, Ellen, fiz. E eu te falo de exemplos que acontecem comigo lá no TCDF. Atualmente eu sou auditora do TCDF, para aqueles que não sabem, que eu duvido muito também. E saiba o que eu fiz aqui, que eu vou te falar nessa aula. E até o final da aula, eu preciso que você fique até o final dessa aula, que eu também vou te apresentar uma surpresa no final dessa aula. Eu queria que você entendesse como eu fiz, exatamente o que eu fiz para atingir o objetivo que eu tenho. E esses 233% seria porque eu, Ellen, estudei para concursos públicos saindo do absoluto zero. Eu estudei para concursos públicos cerca de 1 ano e 8 meses de estudo. Para o TCDF, 1 ano e 3 meses. Para o TCDF, 3 meses de estudo. E por que eu também estou te falando isso? Porque muitas vezes você está onde está porque alguém não te está trazendo para a realidade para você entender que se eu, Ellen, conseguir, você também consegue, tá? Muitas vezes você acha que concurso de auditor, concurso de TCU, concurso de procurador, concursos de alto nível, de alta performance, é para as pessoas superdotadas, para as pessoas gênias, e eu vou te mostrar que não, eu, Ellen, mais do que ninguém sabe que eu comecei do zero, e quando eu comecei eu não sabia nada de termos jurídicos, nada de termos técnicos, e o que eu fiz é o que eu quero te ensinar, eu quero te entregar como valor para que você faça a partir da aula de hoje, que você consiga fazer tudo isso a partir dessa aula de hoje, para que você entenda de uma vez por todas que você consegue, que o poder está na sua mão, mas o poder da decisão é só seu, ok? Tudo bem por aí? O pessoal tá por aí? Então, eu vou falar agora um pouco sobre mim, tá? Coloquei uma fotinha minha aqui, essa foto é um pouco mais recente, tá bom? E eu quero que vocês entendam um pouco da minha história, tá? Eu, Ellen, né? Eu sou de Goiânia, a maioria sabe, né? Eu sou de Goiânia, do estado de Goiás. E quando eu tinha 6 anos de idade, os meus pais se separaram. E naquela época era muito comum que os filhos ficassem com a mãe. Eram 3 filhos. Eu tinha 6, a minha irmã 7, meu irmão 3. Rafael, Eric e Ellen. São 3 irmãos. E acontece naquela vida, né, difícil, nós não ficamos com a minha mãe, por opção da minha mãe. Minha mãe, ela quis seguir outros caminhos na vida dela. E exatamente por isso eu convivi com o pai, meu pai, que me criou até os 12 anos de idade. Quando chegou aos 12, meu pai casou com uma nova pessoa, teve nova família, novos filhos. E por muito tempo daquele período, eu comecei naquele período mesmo, né, aprendendo com a vida, né, aprendendo a conviver, né, viver sem mãe, sem ver a presença da mãe. Inclusive, até hoje eu vivo sem a presença da minha mãe, tá? Aconteceu de meu pai casar novamente e minha madrasta veio morar em casa e engravidou dos meus 2 outros irmãos. O que aconteceu nessa época da minha vida? Por volta dos 13 ou 14 anos de idade, eu estava estudando para o vestibular. Naquela época, eu queria muito engenharia de alimentos, sempre gostei muito de contas, tá? E sempre gostei muito de exatas, contas exatas, sempre gostei muito de rótulos de alimento, a parte de nutrição.
Eu queria passar numa faculdade muito boa, que na época era Unicamp e a Unesp. Enfim, eu estudava horas a fio. Eu cheguei a estudar muito mais que 10 horas a fio, 12 horas, acordava 4 horas da manhã. Só que eu estudava através de um método da escola, aquele método que talvez você saiba, um livro, um caderno, um professor. E baseado naquilo, eu tinha pequenos resultados, fazia simulados, fazia coisas no cursinho, enfim, tinha um resultado ínfimo, mas não tinha um resultado como eu via que algumas pessoas tinham. Exemplo disso é uma amiga minha de sala de aula, a Gina, né? A Gina, ela estudava cerca de 4 horas por dia, enquanto eu estudava 10 a 12 horas. Chegava no final, ela tinha notas iguais ou bem maiores que as minhas, entendeu? E quando foi prestar o vestibular, né? Aconteceu de muitas vezes, inclusive pessoas ligadas a mim, a minha família, achavam que eu tinha certo problema. Será que ela é um pouco burra porque estuda demais? Será que ela é um pouco burra porque não tem tanto resultado como outras pessoas que têm mais facilidades? Enfim, eu vi, né, baseado de muito esforço, baseado em muito estudo, aconteceu que eu prestei o vestibular, não passei e me senti a pessoa mais derrotada pela vida. Eu, Ellen, já estava acostumada naquele momento, né, na negação, à rejeição, ao fato de sempre me escutei, né, na minha vida, você não vai dar em nada, você não merece, você, nem sua mãe te quis. Escutei muito isso na minha vida, tá? Desculpa falar para vocês, mas eu quero que vocês saibam que exatamente assim que eu me sentia quando eu fui reprovada no vestibular. E exatamente assim, tá? Que eu quero que vocês entendam que a vida é. Ai, gente, desculpa. Enfim, eu passei no vestibular, depois de 6 meses de estudo de cursinho, passei no vestibular que eu queria. Fiquei 5 anos numa faculdade que eu queria. E o meu maior medo, né? Meu maior medo era voltar para casa do meu pai, para viver coisas que eu escutava durante a minha madrasta, na época da minha madrasta, coisas que eu escutava dentro de casa e eu não queria aquilo. E eu tinha um grande pavor, gente, de ser mandada embora. Né? Ao longo da minha faculdade, passei por vários problemas emocionais, eu tive muito problema com compulsão alimentar, depressão profunda, até brinco que hoje eu corro por causa para correr da depressão, e é justamente por causa disso que eu quero que vocês entendam que eu vou sair da faculdade e entrei no mercado de trabalho. Entrei logo no mercado de trabalho e trabalhei como engenheira de alimentos durante 10 anos da minha vida. Quando aconteceu esses 10 anos da minha vida, acontece que simplesmente de 4 de fevereiro de 2012, teve uma reestruturação na empresa que eu trabalhava e de repente eu fui demitida. Eu lembro como se fosse hoje, foi numa terça-feira, para aproximadamente 9h35 da manhã. E eu lembro que eu olhava para aquele céu de Goiânia, era em Goiânia, tá? E aí, o que acontecia? Naquele céu de Goiânia, eu olhava e eu falava, meu mundo acabou, tá? Desempregada, sem namorado, sem ninguém na vida, né? Meu pai tinha casado, tinha outra estrutura. A única pessoa que eu tinha na época que podia contar era minha irmã, mas era casada, tinha outra família. E eu me senti a pessoa mais desamparada deste mundo. Eu senti mais uma vez aquela situação de que nem sua mãe te quer mais, né? Ninguém te quer mais, ninguém te quer mais. E você não merece, você não vai, você vai ter que voltar àquela condição de vida que é aquela condição de vida difícil, enfim. Eu optei para não voltar para o mercado de trabalho e comecei a pensar em estudar para concursos públicos. Eu não sei se é o seu caso, se você já estuda ou se você começou a estudar para concursos públicos. O fato aconteceu que eu comecei e pensei, durante uns 3 meses fiquei remoendo, fui para Araguari, né, cidade que minha família hoje mora, falei com minhas primas, falei com Deus, eu falo muito com Deus, enfim, foi assim que eu me fortaleci e comecei a estudar para concursos públicos. Só que eu, Ellen, não queria passar pela mesma coisa que eu passei na época de faculdade. Eu não queria passar por aqueles problemas que eu passei na faculdade, aquela sensação de impotência, aquela sensação de nunca conseguir passar rápido. Enfim, eu pensei, falei, quanto tempo que eu vou demorar para passar nesse concurso, né? No começo eu comecei a estudar para auditor da Receita e o pessoal estudava, falava, olha, sendo bem otimista, para auditor da Receita,
Sendo bem otimista, tem que estudar uns 4 anos seguidos. E foi assim que eu fui indo. E eu queria muito passar de forma desesperada, porque eu não queria voltar até aquela condição familiar que eu tinha. Eu não queria voltar para a casa do meu pai. Eu queria ter a minha vida. E aí tudo foi contado em moedas, né? A minha vida era contado em moedas. Comecei a dividir apartamento, economizava gasolina, só gastava com estudo. E procurei a escolher todos os meus investimentos. Tudo era relacionado a entender como eu devia passar de maneira rápida. Por quê? Porque se eu não passasse num concurso público, eu passaria fome. Era exatamente isso. E na época eu estava começando a namorar meu atual marido, mas na época eu não tinha aquela estabilidade, a gente não sabe para que lado vai, enfim. Então foi muito difícil começar a estudar para concursos e saber principalmente que os meus recursos eram totalmente limitados. Mas é justamente, inclusive, aí que vem o meu brilho, que vem a minha força nesse início, de aprender a estudar antes de começar a estudar em si. Eu aprendi e aplicava, aprendi e aplicava. Então, exatamente isso que eu fiz. Através de todo esse meu estudo, por métodos de estudo, é que eu quero te ensinar nessa aula coisas que eu, Ellen, fiz para transformar aquela minha realidade, né? Aquela minha vida sofrida, inclusive, eu fui empurrada para a demissão, né? Não escolhi a demissão, fui empurrada para a demissão, mas foi a melhor coisa, aquele limão na garganta, aquela dor imensa que aconteceu naquele dia, né? Aquela rejeição que nem sua mãe te quer mais, foi a maior força que me trouxe aonde que eu estou hoje. E é justamente por causa disso eu não queria passar muito tempo estudando, eu não queria passar horas a fios vendo a minha juventude passar, vendo pessoas passarem antes de mim, e justamente por isso que eu quis exatamente aprender de uma vez por todas como se passa. E eu queria saber tudo necessário para que alguém, uma pessoa comum, uma pessoa mediana, um homem médio que nem eu, conseguisse passar em concursos públicos, porque eu não sou superdotada, nem gênia, nem nada disso, tá? E baseado nisso que eu aprendi, e inclusive associado com a minha história de vida, que com certeza uma das coisas que eu sempre fiz, desde que aconteceu isso, essa minha questão familiar, coisa que eu sempre fiz, é estudar como ser melhor, estudar como ajudar mais pessoas, estudar como me transformar, porque se você quiser saber como eu ficaria se fosse minha própria vontade, ficaria deitada na minha cama, assistindo Netflix e comendo chocolate branco, que eu passo mal só de pensar, porque eu tenho intolerância à lactose fortíssima, tá bom? Mas é exatamente essa vida que eu gostaria, a vida natural, né? A vida que ninguém quer fazer nada, é isso que eu, você queremos, mas não é isso que vai trazer a nossa felicidade no final dessa vida. E justamente baseado nisso, eu estudando métodos de estudo, consegui ser aprovada, depois de 8 meses eu consegui ser aprovada como analista do DENIT, né? Justamente por causa da minha discursiva. Aconteceu que depois da primeira aprovação, todo mundo me falava, depois da primeira vai vir várias aprovações. E a realidade não foi essa. Baseado em erros e acertos, capotando, baseado em reprovações, eu fui aprovada com 1 ano e 8 meses como auditora do TCDF, passei também para analista, também passei para técnica. E o que eu te falo, que aconteceu quando eu me tornei auditora do TCDF? Foi o dia mais feliz da minha vida. O dia que eu abri para o céu, eu lembro, gente, eu abri a mão para o céu e falava, meu Deus, não precisava de tanto. Eu nunca achei que eu fosse capaz de ser auditora do TCDF, assim como você que está me escutando agora acha que você não é capaz, acha que auditor de TCU é só para gênio, auditor TCDF, ou procurador, ou delegado, que seja, isso é só para gênio, mas não é, tá? E exatamente isso que eu estou te falando, que eu vou te falar aqui na aula, que vai ser a sua transformação, que vai te trazer essa percepção, essa realidade de que você consegue, assim como eu, você é uma pessoa assim como eu, e você consegue, mas alguém que tem que acreditar em você, e principalmente você mesmo, tá bom? E
baseado também nisso, aconteceu que eu, quando eu passei para auditor do TCDF, fui muito procurada para dar entrevistas em cursinhos, procurada para dar aulas, enfim, comecei a dar aula. Hoje eu sou professora aí de vários cursinhos aqui de Brasília, online, enfim, vários cursinhos. Eu sou professora de auditoria governamental e de controle, mas principalmente em 2014 eu me tornei coach de concursos públicos. Eu tornei especialista em concursos públicos. Por quê? Porque eu queria dar exatamente o que a vida não tinha me dado durante aquela fase que eu demorei tanto para aprender a estudar, a fazer acontecer, é justamente por causa disso, tá? Que é o que me preenche, é o que me faz feliz, é entregar esse valor para você, tá? Eu amo o TCDF, amo fazer processo, amo meu ambiente de trabalho, meu salário, tudo, amo aquele lugar divinamente, tá? Foi o lugar que eu te falo, eu tenho certeza que eu quero morrer ali no sentido de trabalho, eu tenho certeza disso. Mas o que eu mais amo é entregar, é ensinar aquilo que eu, Ellen, aprendo hoje com facilidade, mas que no começo não foi assim. E é justamente aquilo que eu vou te entregar nessa aula, que eu quero te trazer nesses 3 pilares, é coisas que eu, Ellen, fiz. Não só eu, Ellen, mas vários alunos meus fizeram. Eu tive mais de 100 alunos, gente, de coach, alunos do Orquestrando. Eu tive milhares de alunos e todos que passaram na minha mão, todos, em algum momento da vida, teve ou vai ter a tal da aprovação, tá bom? Então, era um pouco disso, da minha história. Vamos voltar lá a compartilhar com vocês. Gente, desculpa, eu fico emocionada às vezes, tá? Mas é para vocês entenderem que se eu fui capaz, você também é capaz, tá bom? E por que eu te digo isso? Aquilo que eu vou falar. É isso que funcionou comigo, tá aí a minha fotinha faz um tempinho, tava até um pouco mais cheinha aqui, viu, gente? E o que funcionou com centenas de alunos meus. Inclusive, aqui eu trouxe o depoimento de um aluno meu, o Chiquinho, que foi meu amigo de faculdade. Para aqueles que escutam meus áudios no Telegram, já falei do Chiquinho. E o Chiquinho foi meu amigo de faculdade, que teve câncer na faculdade, tá? E depois da faculdade, ele voltou para Campinas e ficou cerca de uns 15 anos na Caixa Econômica Federal. E o Chiquinho, ele me procurou, quando eu estava, acho que em 2015 aproximadamente, me procurou para ajudá-lo a passar na Polícia Federal. E o Chiquinho sempre teve muito problemas de autoestima, o Chiquinho tem muito problemas com a família dele, o pai dele morreu de câncer, muito problema de confiar em si mesmo. E justamente coisas que eu vou te falar aqui, eu falei para o Chiquinho, e o que contribuiu para ele me mandar essa mensagem que eu faço questão de ler para você. Ellen, queria tanto te dar um abraço muito forte agora, porque independente das próximas etapas, porque ele ia passar por etapas físicas, né? A prova escrita a gente tinha estudado junto. Porque independente das próximas etapas, isso me deu um ânimo muito grande, Ellen. Ele escreveu errado aqui. E se não fosse você, eu não estaria assim agora. Obrigada por ser você quem é comigo, assim do jeitinho que você é. Tá bom? Então, exatamente por isso que eu estou te falando, baseado no que eu fiz, para me tornar aquela pessoa, nem sua mãe te quer, para uma auditora hoje você me vê toda empepocada aqui, né, emperequetada, você acha que minha vida sempre foi assim, eu te garanto que nunca foi assim, agora que é, né, e se eu posso, é exatamente essa vida de tranquilidade financeira, de paz, de poder ajudar as pessoas que amo, principalmente de fazer o que eu mais amo na vida, e entregar, ensinar aquilo que eu sei para as pessoas que me rodeiam, ser um instrumento, inclusive, de um poder de Deus. Eu acredito que vem desse poder de Deus, a inspiração que Deus me traz, inclusive para conversar com você, conversar como eu sempre gosto de conversar com o meu coração, com o seu coração, tá bom? Então, exatamente por isso. Aqui está o dia mais feliz da minha vida, né? No dia que eu me tornei auditora do TCDF, tá bom? E eu quero exatamente te ratificar esse entendimento, tá? Que no dia que eu me tornei auditora, esse dia foi sim e será o seu, eu tenho certeza. Eu tenho uma amiga minha, ela é auditora do TCU, ela me fala, Ellen, ela me chama de Xuxa. Xuxa, eu tive 3 filhos, mas um dia mais feliz da minha vida foi no dia que eu achei meu nome no TCU. E eu te falo, é a melhor, gente, é uma paz, tira um peso das suas costas, pode vir o mundo cair nas suas costas, pode ser vir desemprego, você nunca mais vai passar por aquela humilhação do desemprego, você nunca mais vai ter problemas financeiros. É claro, né, se você não souber administrar assim, mas em regra não vai ter mais problemas financeiros, você vai conseguir viajar, você vai conseguir aproveitar a sua vida, você
pode ter qualidade com seus filhos, a coisa que eu mais amo na minha vida, meus filhos, beijar, cheirar, agarrar, ter tempo para eles, ter tempo de qualidade para eles, ficar grávida, voltar e meu lugar tá lá. A minha missão tá lá, meu trabalho tá lá, a minha alegria tá lá e principalmente a minha paz está no meu travesseiro, no meu colchãozinho. E é justamente isso que eu quero para você. Eu sei que você não quer, assim como eu, ficar sentado horas a fios, barrigada aí na mesa, né? Barrigada, ficar horas a fios estudando para concurso público. Você quer a vida, você quer a paz, você quer viajar, você quer ter sonhos, concretizar esses sonhos. Uns casar, outros separar. Você quer ser feliz, exatamente isso. Eu sei que a felicidade é muito relativa, mas sendo aprovado em um bom concurso público, tendo a tão sonhada paz, eu sei que você quer essa paz, é justamente por causa disso que eu estou aqui neste exato momento. Eu quero te entregar instrumentos para que dê essa paz, para que dê essa vida que você merece, assim como eu, que muitas vezes está pensando em desistir, está desempregado ou está empregado e não gosta do que faz, detesta aquilo que faz, é servidor, mas está num órgão péssimo. Você não precisa ser assim, você não pode passar mais os seus dias assim. É isso que eu quero te trazer. Se você chegou até aqui, é hoje que você vai se transformar, é a partir de agora que você vai mudar, porque se você já passou 40, 50 anos da sua vida em um órgão público, ou você num órgão público que você não gosta, num trabalho que você não gosta, você está meses a fios lá, desempregado e não faz nada, é exatamente isso que eu quero que você mude, que você transforme, porque a vida é a partir de agora. E você pode escolher ficar 10 anos a mais nesse marasmo, nessa inatidão, aí não, você ficar sem fazer nada, ou a partir daqui se transformar, ou a partir daqui lembrar de um poder que você tem dentro de si. Tá? Eu não tô te dando esse poder não, amigão, amigona. Você já tem esse poder, mas é exatamente isso que eu tô aqui. Eu sou um instrumento para te lembrar que esse poder existe dentro de você. O poder que eu muitas vezes não acreditava, mas eu tenho certeza, se você for uma pessoa comum, assim como eu, esse poder está dentro de você. Mas você tem que ter ação para esse poder acontecer. Então é isso. Então, que é o que eu quero te mostrar, a partir de agora, esses 3 pilares que eu gostaria que você lembrasse que você tem, tá? Que você soubesse dessas possibilidades para que você mude, para que você saiba, neste exato momento, que dentro de você existe um poder dentro de você, tá bom? E qual que seria o nosso primeiro pilar, tá? Vou mudar meu lugarzinho daqui. O nosso primeiro pilar é o nosso controle emocional, tá? E o porquê, eu vou parar de compartilhar aqui, o porquê o controle emocional. Eu, inclusive, gente, eu fiz várias perguntas no Instagram semana passada em relação a isso, tá? E em relação ao que mais te impede de ser aprovado. E todas as pessoas que me colocaram lá, a maioria delas, enfim, falaram desse problema de não confiar em si, de ter problema na hora da prova, de ter medo de prova discursiva, objetiva, de não ter autoconfiança, enfim. E eu quero te falar que esse primeiro pilar, que é o que nós chamamos de controle emocional, é fundamental em qualquer pilar da sua vida para você ter resultado, tá bom? E se você me permite, eu tenho história de um amigo meu, meio que primo de infância, o Fabrício, tá? História verídica, o nome verídico. O Fabrício, quando eu comecei a estudar para concursos públicos, uma vez na casa da minha tia e do meu tio, que são tios deles também, por isso que eu falo que a gente é meio primo torto, eu sentei com o Fabrício, que tinha sido aprovado em medicina na época, ele já tinha sido aprovado em medicina, e ele tinha passado por bastante tempo tentando ser aprovado em medicina. Ele estudava para fisioterapia, passou em fisioterapia, queria muito medicina, só que ele não conseguia ser aprovado em medicina. E muitas pessoas conversavam comigo, com ele, e falavam, ele é que nem você, ele é muito estudioso, mas não tem resultado, né? Era exatamente essa que era a conversa. Ele era muito estudioso, mas não tinha resultado. Estudava muito, mas não tinha resultado. E aí depois, quando eu comecei a conversar com ele, num dia do churrasco, ele me falou, realmente, ele não tive resultado, até que eu aprendi uma coisa muito importante. Eu falei, o que é, Fabrício? Controle emocional. Eu estudei por anos a fio, tá, para medicina, sabia muito, mas chegava na hora da prova, me dava aquele branco.
Chegava na hora da prova, eu não sabia fazer a prova. Chegava na hora da prova, me dava sudorese, ansiedade profunda, paralisia, medo absoluto. Ele falou, Ellen, tinha um medo absoluto, chegava a ter um pavor daquilo. E é justamente por isso, isso me paralisava o tempo todo. Então, conversando com o Fabrício, quando eu comecei a estudar para concursos públicos, uma das primeiras coisas que eu fui ver, ela se acerca de controle emocional, coisa que você talvez negligencie, mas eu te garanto, talvez seja a melhor coisa, a coisa principal que você precisa refletir a respeito e aprender a ter. Os alunos, assim como as empresas, vocês sabem, empresas privadas, tá? As empresas privadas, elas contratam a pessoa por causa de conhecimento técnico, né? E elas demitem por falta de habilidades comportamentais, por falta de controle emocionais. Num concurso público, ele te contrata também baseado em conhecimentos técnicos, mas o que eu considero o pilar principal, essa habilidade de controle emocional, ele te contrata sim, porque se você não souber fazer uma prova, você não tiver esse controle emocional, você vai colocar toda a sua preparação por água abaixo, vai desabar a sua preparação. O que aconteceu comigo? Eu fui estudar para analista do Banco Central, eu estudava, gente, que eu dava aula nas matérias principais. Pergunta os meus amigos da época, tá? Pergunta meus amigos da época. A Angélica, a Aisha, vocês estão me escutando? Perguntem para elas, eu dava banho de aula. Chegou no bendito dia da prova, eu desmoronei, gente. Eu achei que aquele dia fosse o último dia da minha vida, porque eu não tive controle emocional, eu não tinha ferramentas, eu não tive ajuda, não tive estrutura. E você precisa estruturar a sua casa. Você precisa estruturar você, porque se você não estruturar a sua casa, todo esse dinheiro que você gasta com cursinhos, todo esse tempo que você gasta estudando, não serve para nada. Você vai passar anos a fio e aquele tempo vai passando para você porque você não exercita, você não pratica sua autoconfiança, você não tem ferramentas, você não tem profundidade nas ferramentas, você não sabe o que fazer em relação àquilo. E você precisa entender que você precisa mudar, amigão. Você precisa entender que a base, a estrutura na sua vida é o seu controle emocional. E você não pode negligenciar isso, assim como eu já negligenciei, assim como vários reprovados alunos meus no começo, antes de me conhecer, eu até brinco assim, ó, a hora da transformação, quando me conhece, mas antes de me conhecerem, não passava, não é porque eu não sabia técnica, não. Sabia conhecimento técnico, como que não sabia se comportar, não sabia tirar na pressão lá, na fobia lá na hora da prova, tirar o seu melhor conteúdo. E é justamente isso, que se você tiver ferramentas concretas, você sabe tirar o seu melhor, principalmente nesses momentos de tensão, momento de guerra, né? Que ali é guerra, aqui a gente está para ganhar. E você precisa aprender a isso, que é o nosso primeiro pilar, que é o nosso controle emocional, tá bom? Deixa eu voltar aqui na minha tela. Então, acerca do controle emocional, deixa eu colocar aqui. Eu quero que vocês entendam que se você não tiver esse controle emocional, você pode jogar tudo fora, toda a sua preparação. Se você também não fizer isso, você vai jogar além do tempo, né, de preparação, a sua preparação, o dinheiro em cursinhos, em aulas. E você vai ter que entender o fato de você saber demais não vai resolver nada, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem a respeito do que? Da inteligência ou do controle emocional, saber lidar com a família, que nem sempre entende a sua ausência. Olha aqui para mim, a família, a sua família, seja ele um cachorro, papagaio, periquito, sua mãe, seu pai, seu filho, seu marido, não interessa. A sua família te ama, a sua família te quer perto, mas a sua família não entende a sua ausência. Faz a sua parte de mostrar para eles, você que é um instrumento, você que tem que mostrar para eles o que você está fazendo é importante, você que tem que ter ação para eles, para mostrar é importante, e para isso você tem que ter controle emocional, para inclusive dizer não, não posso.
Não posso neste exato momento. Não, eu tenho um projeto de vida. Não, a minha hora é de ficar aqui agora. E não sofrer com isso. Porque muitos alunos, não, ai, meu Deus do céu, me chama outra vez que eu já estou indo. E você não pode ser assim, amigão. Você tem que saber ter estrutura, você tem que saber esse controle emocional. Não é não. Não, eu estou aqui preso, mas como você faz isso? Como você faz isso? Não é não e ter força para isso. Tudo tem uma forma, tudo tem ferramentas estruturadas para isso, tudo tem ferramentas profundas para isso. E você, amigão, você tem que aprender, amigona. Você tem que aprender a usar essas ferramentas, tá bom? Você precisa aprender esse controle emocional. Vamos voltar lá. Tá bom? Benefício de se ter, além de enfrentar a família, enfrentar as adversidades e conseguir aprovação, e como a gente pode conseguir? Tem algumas maneiras, e aqui eu estou falando maneiras rasas para que você consiga, tá? Tem maneiras muito mais profundas disso, tá bom? Mas a primeira maneira é você controlar a sua respiração. Por isso, com os meus alunos, eu sempre falo, gente, se importe com a respiração. A gente faz mais de 1.500 respirações por dia, sem prestar atenção. Imagine você afobada lá na hora da sua prova, tenso na hora da sua prova, deu branco, não sei de nada. O que você deve fazer? Respirar. Algo de graça, só que você lembra. Você não esquece o tempo todo, amigão. Você esquece o tempo todo, mas a respiração é muito importante. Você tem que ir no banheiro, você tem que fazer uma oração, você tem que fazer alguma coisa. O que você não pode fazer é deixar mais 5 anos para o seu concurso voltar. Você não pode deixar você fazer um concurso só quando você estiver preparado. Entendeu? Você não pode esperar que a prova do TCU, assim, daqui 5 anos eu passo, porque hoje eu estou nervoso, porque eu estou estabilizado, hoje eu não acordei um dia bom, hoje eu comi uma coisa ruim. Até quando? Até quando você não vai aprender a se controlar emocionalmente? Até quando você não vai buscar isso? Até quando, gente? Tá bom? Quero que vocês entendam também outra coisa muito importante. Você acha que não tem a ver com controle emocional, mas eu te falo que tem. Ferramentas de estudo ativo. O que é ferramentas de estudo ativo? Você tem que ter ferramentas concretas que te tragam autocontrole e autoconfiança. Você precisa, de uma vez por todas, confiar em você mesmo. E a única maneira de você confiar em você mesmo é estar estudando da maneira certa. Se você estiver estudando da maneira certa, não tem para ninguém. Você sabendo através como se estuda e como se controlar, não tem para ninguém. E você tendo um planejamento, uma execução, um controle emocional, muito importante, é muito importante que você entenda isso. Se você fizer isso, você transforma sim o seu dia a dia, você transforma sim a sua realidade, a sua aprovação, por misericórdia, você precisa ser aprovado. Você não pode esperar o próximo ano, o próximo século para você ser aprovado, para você aprender a estudar. Não adianta você ficar lá 10 horas estudando de profissional, administrativo, de previdenciário, auditoria que eu dou aula, se você não tem um método, se você não sabe como estudar. E é justamente isso o nosso segundo pilar, tá bom? Aqui, só voltando aqui, tá? Voltando ao meu segundo pilar, aqui, que eu perguntei no Instagram, só coloquei aqui para vocês, qual é a sua maior dificuldade, né, na sua aprovação, no seu processo de aprovação. Olha aqui, ansiedade, acreditar em mim, a paciência, autoconfiança, disciplina, rotina. É isso, é isso. É o primeiro pilar que você negligencia. Você acha que é só estudar? Você acha que é só pagar cursinho de ponto, estratégia, gran curso, é só pagar lá, assinatura limitada? É isso, né? Então, se a saída fosse essa, por que todo mundo que paga assinatura limitada não passa em concurso? Por quê, gente? Porque simplesmente não tem a base, não tem a casa, não tem estrutura. E nisso você tem que acordar para a vida. O seu primeiro pilar, você tem que cuidar disso. Como? Ferramentas poderosas. Você tem que saber respirar, saber fazer prova, saber se portar antes da prova, durante a prova, depois da prova. Como você está naquele momento, deu branco, o que eu faço agora? Você tem que saber isso. Mas com certeza eu não tenho tempo para te falar tudo isso, tá? Tem ferramentas muito mais profundas que essa. Tem coisas muito mais complexas do que isso, tá? Complexo não é simples, mas não é fácil, né? Que eu sempre falo. Então, justamente por causa disso, que eu não tenho muito tempo para te falar, mas eu quero que você entenda, tá? Que você precisa mudar. O nosso segundo
pilar da aprovação acelerada, né? Que não é só aprovação, lembre-se, aprovação acelerada. Eu passei em 1 ano e 8 meses. Os meus amigos do tribunal demoram 5 anos, 7 anos, 10, gente. Tem gente lá do TCDF que demoraram 10 anos para passar no concurso de auditor. Pensa comigo, gente. Você vai passar 10 anos da sua vida. Não é possível, isso não pode acontecer, tá bom? E a segunda, tá? É uma que eu considero também uma das mais relevantes, é método. Por que eu falo de método? Eu falo de método, quero dizer que você tem que saber como se faz através de um passo a passo. Hoje em dia a gente está com uma obesidade mental, de informação, de várias informações, nós temos lixos de informações. Nós recebemos informações o tempo todo na nossa vida. Nós temos existe 1000 gurus de concurso, 1000 pessoas que falam técnicas de estudo, 1000 formas de se estudar, 1000 formas de aprender, e tudo dicas, tudo frases soltas, tudo palavras ao vento. O que eu quero te falar, que você tem que ser sólido, você tem que ter uma solidez na maneira que você faz as suas coisas, você tem que ter um passo a passo, você tem que ter alguma pessoa, alguém, ou uma estrutura te auxiliando, te preparando, te ajudando nisso, porque se você não tem método, o método fala como você faz, da maneira correta. Tá bom? Lembre-se, a gente vai falar do terceiro pilar, mas lembre-se, você precisa ter o conhecimento da maneira correta e você precisa confiar no método que seja assertivo, que você tem que fazer aquilo através do quê? Do modo de fazer certo. Se você ir desperdiçar seu tempo com o modo de fazer errado, você vai passar mais 10 anos na sua vida. Então, por que o nosso método é importante? Também pela alta concorrência. Hoje em dia, os concursos são muito concorridos. Nós temos atrativos salariais e coisas que o método ele tem detalhes determinantes. Às vezes que você não sabe. Às vezes também o que acontecia comigo lá na época de vestibular, eu estudava tudo errado. Eu estudava, gente, eu não tinha resumo, não tinha nada, gente, eu não tinha método nenhum. Sabe o que eu pegava? Assistia a aula, anotava ali, fazia minha revisão, chegava a véspera de prova. O que eu ia fazer com uns trocentos livros dessa grossura? E quando você vai para o vestibular, são matérias que você estudou ao longo da sua vida ali, né, de estudante. Percebo, quando eu fui prestar concurso público, não. Nunca tinha visto direito tributário, administrativo, previdenciário, auditoria, jamais. Então, você tem que saber que aquilo ali, às vezes você tá bom já no negócio, perceba que alguma coisinha faz a diferença, sabe? O método significa o quebra-cabeça montado, são as partes necessárias para você conseguir aquilo que você não consegue sozinho. Perceba que uma pessoa te ajudando é muito importante nesse método, porque às vezes a pessoa te direciona, te aponta, olha amiga, você tá errando aqui, olha amiga, você tá engraçado. É o que eu falo sempre de um personal, né? Um personal às vezes é muito importante, porque às vezes um coach ou um mentor, ele é muito importante, porque muitas vezes ele fala coisa que você já sabe, mas se não fosse a presença ali dele, você não faria. Coisas óbvias, é igual a gente fala o seguinte, até do controle emocional lá, a gente fala, olha, não pode comer batata frita, que faz mal para a saúde, dá açúcar no sangue, você vai ficar diabética, enfim, tudo você já sabe, tá? Por que você come? Entendeu? Perceba que se tiver alguém te mentorando, alguém te auxiliando, te lembrando o tempo todo a consequência disso, ou você está errando nisso, você está errando naquilo, olha tanto que isso se torna mais fácil. É justamente a importância do nosso método, tá? Você tem que ter clareza, você vai saber a clareza onde melhorar, você ter técnicas profundas, não são técnicas superficiais, não são técnicas rasas, que essas técnicas farão toda a sua diferença. E essa talvez, gente, pode ser sua única saída para você sair da onde você está, daquele exato momento que você está, tá bom? E como conseguir um método? Investindo na sua maneira de estudar, tá bom? Perceba, não sei se a Ju tá aí, não sei, a Ju morava comigo, a Kelinha também tá aí, ela falou, Ellen, você tinha a sua aula por causa do meu doutorado. E eu falo, elas sabem que eu vou te falar agora. Quando eu estudava para concursos públicos, elas me acompanharam, eu não comprava nem calcinha. Tanto é que quando eu passei, então falaram assim, não, vou fazer a festa da calcinha, né, Kelinha? E depois você fala.
Perceba que eu investi em meu material de estudo, eu investi em aprovação, eu investi em comprar livros, eu investi em coaches, eu investi em tudo para aprender a estudar. Algumas coisas foram erradas, algumas coisas foram certas, mas justamente isso é importante, que você invista nisso, invista em um método consistente, aquele método profundo que vai fazer total diferença na sua vida. A Ashley falando, eu lembro, amiga. A Ashley tá aí. A Ashley estava comigo, tênis furado. A Ashley falando, e era verdade, gente. Eu tava com tênis furado. Não usava, eu não usava calcinha, pelo amor de Deus, gente. Usava calcinha assim, tá? Desculpa. Eu não comprava nada. Eu só investia no estudo. Eu investia em como aprender a estudar. E eu não investia assim, eu vou comprar um curso e tal. Não é isso, não. Eu aprendi como aprender a estudar. Depois eu ia pro curso. Porque a gente desinvertem a ordem. A maioria dos alunos invertem a ordem. Tá bom? Prosseguindo. Essa daqui, inclusive, foi o que uma aluna minha orquestrando falou. Sabe qual que é a minha sensação? Que eu tinha um quebra-cabeça de 1.500 peças antes de me conhecer, antes de conhecer o orquestrando, que é o meu curso online, mas tinha perdido a caixa. Aí eu olhava, estudava cada peça, mas não conseguia entender a imagem inteira e não montava nada. Nada se encaixava. Até que veio você e me mostrou a foto da imagem inteira. Aí tudo começou a fazer sentido e eu tô quase terminando de montar, Risos. Já montou o quebra-cabeça? A sensação de quando a gente termina é boa, né? E ela escreveu isso, eu não consegui copiar toda a mensagem, mas é exatamente isso, quando você é mentorado, quando você é ajudado, isso faz toda a diferença no seu resultado, toda. Porque muitas vezes, coisa que você não tá vendo, pessoas de fora estão vendo, pessoas que já passaram por aquilo estão vendo, e pessoas que podem te ajudar, te estender a mão para fazer o que esse homenzinho está fazendo, subindo as escadas, tendo resultado. Tá bom? Terceiro pilar da aprovação acelerada é a ação. Ação em tudo que você faz na vida. E por que é tão importante? Porque é a única maneira de você fazer as coisas, que você conseguir algum resultado, tá? O que se você não fizer ação, não tiver ação, o tempo vai passar para você. E o que vai acontecer, você não vai conseguir a sua aprovação. Não adianta nada também ter uma mentora, um mentor, um método, consistência, saber como estudar, saber controle emocional, mas você não faz. Não adianta ter GPS se você não vai para o seu destino. Se você não obedece, por isso que eu sempre falo, obedece. Eu falo, copia, modela. Os meus alunos aqui, estão até eu faço, depois eu faço print para vocês, se vocês quiserem, eu faço print. Eles falam, ela, eu estou modelando vocês. É impressionante, gente, a capacidade deles de copiarem. De copiar o que eu fiz, impressionante o resultado que eu vejo, a melhoria que eu vejo do estudativo. Todo mundo estudando com brilho nos olhos, com alegria, com amor, com gratidão, mostrando um para o outro resumo, resultado, simulado está melhorando, não está melhorando. Enfim, gente, é justamente isso. Você precisa ter ação em relação àquilo. E muitas vezes um mentor te ajuda, igual eu falei, a você ser empurrado, a você fazer aquilo que você não conseguiria sozinho. Tá bom? Então, o benefício de se ter é conseguir sua aprovação. E como você deve fazer isso? Decida decidir. A primeira próxima ação que você deve realizar, exatamente isso é o que você deve fazer. Você deve aprender a decidir. O que eu estou fazendo nessa aula? Eu vou tomar uma decisão. Sempre a decisão, gente. Você ganha por um lado e perde por outro lado. Você corta uma parte, mas é justamente quanto mais decisão você toma, perceba que as decisões têm que ser assertivas no sentido do seu objetivo. E essa é a forma de você fazer. Então, conforme eu disse, tá? Aqui eu tinha colocado, eu esqueci, tá? Como conseguir agir. Aqui que eu mostro para vocês as mensagens, recebo milhares de mensagens de alunos, agradeço a todas elas, tá? Eu não consigo colocar todas aqui, me dá muito tempo de mensagem, muitas, gente, muitas. Tem mais de, sei lá, 150 guardadas. Mas olha aqui, ouvindo a sua voz, que fala com sentimento, força de espírito, instrumento de Deus. Obrigada, espero vencer esse desafio, chegar tão sonhada aprovação para a auditora e te conhecer pessoalmente. Você não tem noção do que suas palavras causaram. Exatamente isso que eu procuro causar nos meus alunos. É essa emoção, essa ação, que porque você só se movimenta se você tiver sentimento nas suas ações.
tá? E passando aqui para dizer que tem ajudado muito com as suas dicas, que tem postado no grupo sobre se importar. Isso que é um grupo gratuito, você imagina que não é gratuito, viu, gente? Hoje já consegui levantar às 5h30, fiz meu devocional, já estudei uma matéria ainda, fiz um resumo de estudo e 20 questões. Primeira vez que consigo fazer isso. É pouco, primeiro passo, mas estou feliz. Muito obrigado, que Deus abençoe seu dia. Para vocês verem a importância também na ação, a importância de ter alguém para te empurrar, para você fazer naquela ação, porque você não faz sozinho. Eu sei como é, gente, porque você não faz sozinho. Você talvez precise entender de uma vez por todas que você precisa ser ajudado, mas você precisa decidir por essa ajuda, tá bom? Então, conforme eu falei para vocês, esses nossos 3 pilares da aprovação acelerada é o nosso controle emocional, método e ação. E eu te garanto, se você me permitir, inclusive, te ajudar nesse processo, para você conseguir esses 3 pilares, aí o que eu te prometo, inclusive, é um processo de aprovação acelerada em mais de 233%. Por quê? Porque você pode ser melhor do que eu durante esse processo. Não precisa ser que nem eu, mas você pode ser muito melhor que eu. Principalmente as pessoas mais desenvolvidas, mais habilitadas, mais geninhos, né, gente? Só que eu também quero te lembrar que você deve entender uma coisa, tá? Antes que você queira fazer tudo isso sozinho, de você usar esses pilares da aprovação, eu quero que entenda que vários detalhes determinantes que talvez você não saiba, por estar deste lado daí, o lado de não estar aprovado. Às vezes você vai ter que fazer muito testes, vai ter que fazer muito erros e acertos. Você também pode estar aprendendo tudo errado, a importância de você, inclusive, aprender e de repente perder mais tempo. Você sabia que o nosso bem mais precioso hoje em dia não é recurso financeiro, não, é nosso tempo. É a certeza que você vai morrer. Eu coloquei uma charge no Instagram hoje, exatamente isso. A vida é uma só. Perceba que a vida é uma só. Quer dizer, uma só não, porque a gente vive todos os dias, mas a morte é uma só. Tá bom? Então perceba isso. Perceba que você pode ser desacreditado pelas pessoas que não sabem passar por isso. Seu vizinho, gente, já passei tanto vizinho. Eu entrava dentro do elevador, meu vizinho, ai, até hoje estou estudando. Nossa, não passa nunca. Nossa, não sei o quê. Até que um dia, gente, a minha vizinha lá de Águas Claras, onde eu morava, eu entrando com meus livrinhos, né? Até hoje estudando. Eu falei, não, hoje eu vou dar aula. Ah, é? Onde você vai dar aula? No Cátedra. Quando eu comecei a dar aula no Cátedra. Exatamente isso. Você não pode tentar fazer tudo isso sozinho, porque vai demorar muito mais tempo. Você vai ficar sendo desacreditado, sendo chacoalhado, como é que fala? As pessoas ficam chacotando da gente, né? Falando, ah, é burro, ah, será que não passa nunca? Nossa, deve ter algum problema. Gente, eu já passei tanto por isso. Tanto por isso. Pessoas que não acreditam em você, inclusive pessoas que te amam, tá? E o pior dos mundos, tá, gente? Você poder abandonar tudo isso por se sentir incapaz, tá? É justamente por isso que eu estou aqui hoje. Você pode, muitas vezes, eu tenho certeza que muitos que estão me escutando aqui, por alguns momentos da vida, desistiram de estudar para concursos públicos, porque não aguenta mais. Né? A gente fala do dia do chilique, quantas e quantas vezes você talvez falou, hoje nunca mais vou olhar para livro, não quero saber disso, me arrepia, e desistiu, parou 2, 3 anos, e hoje se arrepende. Eu nunca vi alguém que se arrependeu de ter estudado demais, mas de estudar de menos, várias. Ou parado de estudar, o que você não pode fazer, desistir por se sentir incapaz. Porque há saída no fim do túnel, há saída. Mas eu quero também te lembrar que essa saída é simples, mas não é fácil. Você tem que estar disposto a pagar a porra do preço. Você tem que estar disposto a arcar com as consequências, querer acontecer. Vocês têm que estar dispostos a transformar a sua realidade. Conforme eu falei, eu sou um instrumento disso. Porém, quem que tem ação tem que ser você. Você tem que usar os pilares, né? Os pilares, eles têm que ser feitos por você, tá bom? Perceba que isso é muito importante que você entenda, tá bom? E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está me escutando até agora. Posso te mostrar como isso é possível? A Fernanda Holmes está por aí no Instagram. E eu quero perguntar para você, tá? Você que está me escutando. Eu, Ellen, posso te perguntar isso? Eu posso te mostrar? Deixa eu ver aqui.
Muitas vezes a gente não está, a gente quer a mudança, né? Mas a gente não quer saber como mudança, mas a gente não quer decidir pela mudança, tá? E eu quero saber de vocês, se vocês querem saber da mudança, se vocês querem estar preparados para essa mudança, e se eu sou autorizada por vocês a falar, né? Bora, Dreis, Cláudia, Flávia, Curiosa, Carla. Então, é exatamente isso que eu os trouxe aqui, tá? Por isso que eu os trouxe aqui, e exatamente por isso que eu quero te mostrar o que eu, Ellen, fiz, e o que eu, Ellen, fiz no longo do meu processo de aprovação, que eu, Ellen, fiz e faço o tempo todo, como que eu fiz exatamente isso, que eu vou te entregar o meu ouro neste exato momento, tá bom? E eu quero que vocês entendam a importância disso na sua vida hoje, tá? Que muitas vezes você se sente desacreditado, você se sente desamparado, você se sente angustiado, deprimido, porque não sabe como fazer, você está emperrado, mas você não sabe como fazer aquilo, falta aquele quebra-cabeça, falta aquele insight, às vezes você está até bem, mas acontece algum problema na sua vida que você desestrutura totalmente, você não sabe que caminho, você se sente totalmente perdido, e é justamente por causa disso, eu quero te entregar com o maior amor deste mundo, eu falo sempre, brinco, nosso tema, né, alegria, gratidão e amor, é justamente o que eu fiz, é o que eu gostaria que você, se eu estivesse no seu lugar, receber da vida das pessoas. E eu gostaria de receber enquanto eu estudava para concursos públicos. Mas eu tive que tropeçar, errar, cair 1000 vezes para conseguir isso, exatamente isso que eu quero te mostrar neste exato momento. Eu quero te mostrar o que eu, Ellen, fiz, exatamente isso que eu fiz, inclusive para você, que é um presente meu para você. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que eu estou aqui para te ajudar. Não tem outro objetivo a não ser te ajudar a entender que é possível e o como isso é possível, mas você tem que decidir por correr atrás desse possível. E eu quero te mostrar o que eu fiz, que é o meu curso online Orquestrando a Sua Aprovação. O que eu fiz nesse curso online? Voltando aqui para mim. Esse curso online eu criei através de um curso 100% online, né? Que ele fala de módulos. Como você deve estudar para concurso, tá? No módulo 0, eu te explico exatamente, eu quero primeiramente, inicialmente, né, no módulo 0, eu quero te conhecer melhor. Eu quero entender as suas dificuldades, tá? E é justamente por causa disso que eu falo que, inclusive, gente, o Orquestrando, ele é para mim, eu vou voltar aqui à tela que não estava compartilhada, eu quero que vocês entendam que o Orquestrando é justamente é mais do que um coaching para mim. É coisas que eu não tive e é justamente isso que eu falo com os alunos, é muito maior do que eu fiz com os meus alunos de coach. Quando eu comecei em 2014, eu comecei meu trabalho como processo de coach e eu via que tudo aquilo que eu falava, eu queria falar e deixar registrado, escrever um material escrito. E para isso eu preciso conhecer os alunos. Eu entendo cada aluno, a ideia, a perspicácia de cada aluno, o problema, a dificuldade, a opressão que cada aluno passa. E é justamente nesse módulo 1 que eu entendo como eu devo conhecer esse aluno. No módulo 0, perdão, no módulo 1, eu te explico, nesse curso meu Orquestrando, como você deve conversar corretamente com seu cérebro, como você descobre essas ferramentas poderosas de neurolinguística para te trazer essa clareza mental. Por que eu faço isso, gente? Porque muitas vezes você sabe que você precisa estudar, você sabe que você, por exemplo, tem 4 horas por dia para estudar, mas você não tem força, você não tem ânimo, você não tem motivação, você tem preguiça, você não consegue, você sabe que você precisa, igual eu falei para você, sabe que precisa ir para academia, sabe que precisa comer coisas saudáveis, mas você não faz. E o porquê, exatamente por causa disso, qual que é o porquê disso? Porque você não sabe conversar corretamente com o seu cérebro. Muitos alunos entendem que é só sentar para estudar que vai passar, e não é assim. Porque se fosse assim, todo mundo seria auditor da Receita, todo mundo seria auditor do TCDF. Mas o que você está errando aí? Você está negligenciando, e tudo isso já começa trabalhando o seu controle emocional. Eu trabalho a sua conversa correta com o seu cérebro. No módulo 2, eu te dou ferramentas cruciais para você blindar você mesmo dos seus trabalhos. Por que eu te faço isso? Porque a maior preocupação dos alunos
é a maior problemática dos alunos. É na hora de sentar para estudar, não ter concentração e não ter atenção. Quantas vezes você saiu de uma prova e na hora que você estava lá virando o quarteirão, você leu, putz, aquela questão era certa, na hora que foi ver era errada. Quantas vezes aconteceu na sua vida? Eu tenho certeza que diversas vezes, e isso tudo é oriundo do fato de você, na hora de estudar, você não estar concentrando e atento, na hora de fazer prova, você também não está concentrado e atento. E neste módulo 2, eu te mostro como você fazer isso, inclusive como você tratar os seus familiares, como você se blindar com esses familiares, como você ter postura com esses familiares. Tá bom? No módulo 3, é voltado para as matérias que você vai estudar. Eu quero que você entenda maneiras de se estudar. Se você estuda para concurso público, se você acha que ler, assistir videoaula ou só anotar coisas rasas vai te levar a um processo de aprovação, eu te sinto muito te falar, mas você está enganado. Você tem que ter técnicas muito mais profundas de estudo ativo para que você consiga passar. Você tem que fazer em todos os momentos do seu dia, assim como meus alunos aqui, esses alunos têm feito, né, que fazem todos os dias, trazer vida para os seus estudos, trazer emoção, trazer amor, trazer vivência. Você tem que se ambientar no ambiente lá, você tem que fazer mnemônico, você tem que fazer desenho, você tem que ir para o banheiro, colocar seu resumo debaixo do braço para fazer cocô. Você tem que entender a importância disso, você tem que fazer isso, você tem que estudar de forma ativa, não daquela forma passada, lisa, sentada, deitada, distraída, desatenta, porque a sua aprovação vai ser medíocre. A sua aprovação não virá se você não mudar neste exato momento, se você não fizer alguma coisa para que isso mude, e só você, decidindo por essa mudança, que vai conseguir mudar esse seu processo de aprovação, tá bom? Quero também aqui te falar que neste módulo, inclusive, né, e além das aulas ao vivo, eu falo, inclusive, também de professores. Muitos alunos perguntam, qual o melhor professor para tal coisa? Qual que é o melhor? Eu faço todas as minhas apostas, eu indico todos os professores, eu falo tudo, como eu estudei cada matéria, inglês, estatística, raciocínio lógico, de direito constitucional, direito administrativo, auditoria, tudo, exatamente isso que eu falo nesse módulo. No módulo 4, eu falo do seu planejamento, sua execução. Eu sei que muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas sabe aquelas travas, você nem imagina o que tem por trás disso. E é aqui que eu te ensino para fazer seu planejamento. Uma coisa muito importante aqui. Muitas vezes você acha que você precisa de um consultor para fazer seu planejamento, tá? Muitos alunos acham isso, tá? E eu acredito que talvez você que esteja me escutando acha, eu preciso de um consultor, preciso de um coach. Sou muito procurada por coach, né? Para ser coach de alguém. E eu te falo, se você acha isso, eu te falo que você está errado. Você tem que aprender a ser seu próprio coach. Você, claro, você tem uma mentoria, você tem uma luz, você tem uma orientação, você tem a forma de se fazer, tendo dúvida, você sabe onde procurar. Mas eu quero que você tenha que entender que você tem que aprender a planejar e executar. Porque o melhor planejamento é aquele que é executado. É o que você tem que aprender. Não é o coach que tem que fazer para você, não. O seu planejamento. Não é o coach que tem que fazer a sua execução. A execução só pode ser feita por você. O planejamento também. Porque principalmente esses coaches, eles não sabem quais são as suas maiores dificuldades, seus maiores problemas. É justamente esse ponto que eu quero trabalhar para você desenvolver, praticar e aprender a fazer seu planejamento, sua execução. Tá bom? Os módulos 5 e os módulos 6 é a hora de você fazer a prova, gente. Muitos alunos, tá? Não chutam em época de prova, não chutam na hora da prova. Muitos alunos não sabem fazer prova. E aqui eu te ensino coisas que Ellen, fiz. Passei no MDIC, inclusive, gente, sem saber nada do edital, porque eu sei chutar, eu sei fazer prova e principalmente eu sei fazer discursivas, que é aqui que eu te mostro como eu passava nos concursos. Eu passei no concurso de todos, eu estava dentro das vagas por causa de discursivas. E eu quero te ensinar como você tira o melhor conteúdo das discursivas, como você tira o seu melhor conteúdo na hora da prova, na hora do branco. Você precisa aprender isso. Você vai esperar mais 5 anos para aprender a fazer uma discursiva. Você tem que fazer uma discursiva agora, você tem que fazer uma discursiva no próximo concurso, você tem que passar no próximo concurso.
No módulo 6, eu quero vivenciar com você o dia da sua prova. Sabe o que a gente falou nessa aula de pilar, de controle emocional? É justamente isso que eu quero te mostrar no módulo 6. Te contar o que você deve fazer antes da prova, no momento da prova e depois da prova. Controle emocional, ferramentas de controle emocional, coisas que eu fiz, tá, gente? Antes de ir para o concurso TCDR, coisas que eu fiz. Uma das coisinhas aí eu fiz, eu fazia massagem, eu fiz massagem, sabe? Coisas bestas. Você não dá atenção, mas coisas que estão lá no curso, que eu te mostro várias possibilidades para você fazer, para você se relaxar, para você se energizar, para você ter inclusive a mim para conversar. Quantos alunos me escrevem antes da prova falando que está sentindo mais autoconfiante por saber que eu estou ali, saber que eu estou ali apoiando, tá bom? O módulo 7, o módulo 8, eu ensino para você, assim como a Michelle falou, acho que o Michelle estava no Instagram daqui a pouquinho, ela falou, Ellen, eu morri de rir. Esse é o módulo 7 que eu ensino e ensino também como se dá a sua reprovação, né, Michelle? Se a Michelle estiver aí, depois você fala, Michelle. A Michelle, ela me falou, Ellen, chorei de rir. E quando eu escutei, eu vi aquela aula sua, estava esperando para vir no final, né, fazer mais para o final, quando eu fosse, né, para a prova, não sei o quê. E ela falou assim que se ela tivesse tido aquela aula, ela não tinha sentido o que ela sentiu na reprovação de um concurso, tá? Porque aqueles sentimentos que eu passo ali nessa aula, aquela forma de você, todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, toda aquela frustração, toda aquela dor, é possível de ser controlada. Toda aquela dor é possível de ser controlada. Mas se você tiver pessoas para te ajudar nisso, sozinho é muito mais difícil. E exatamente aqui eu te mostrei a minha dor, o que eu fiz na minha época e como você pode sair dessa dor profunda que eu sei que é uma dor aguda quando você se sente rejeitado, você se sente reprovado no concurso público, tá bom? E é justamente isso que eu mostro aqui. E o nosso grande finale, que é aquele dia que você está vivendo para ter, né? Que você, conforme eu falei, não está querendo estudar. Você quer o quê? Aprovação. Quer estar lá comigo, me dar um abraço, um beijo, tomar um café comigo lá no TCDF. Eu tenho certeza que é exatamente isso que você quer, tá bom? Além disso, temos as nossas pérolas, né? As nossas pérolas do Orquestrando, as nossas aulas ao vivo temáticas. Tem aula para tudo que você imaginar. Para você quando está pensando em desistir, quando você foi reprovado, quando você foi aprovado, não sabe o que fazer, quando você se sentiu desesperançado, quando você não sabe fazer discursivo, quando você não sabe chutar, tem temático para tudo, tem mais de 20 aulas ao vivo, de mais de 1 hora cada. Eu sempre falo, coloca um acelerador nessas aulas ao vivo, porque elas são mais extensas. Lembrando que o assunto aqui do Orquestrando, por que chama Orquestrando? Porque eu entendo que o maestro é você, tá? O poder, conforme eu falei no começo dessa aula, já está dentro de você, não fora. Tá? Então, basta você, eu estou te dando ferramentas para você usar o poder que está dentro de você. Eu estou te lembrando, sinalizando, apontando, às vezes colocando o dedo na sua ferida. Mas quem orquestra, quem faz a sua aprovação é apenas você. Tá bom? Além disso, tá? Eu quero te falar que no Orquestrando a Sua Aprovação, eu tenho uma aula ao vivo, tem bônus, né? Uma aula ao vivo, pelo menos 4 por mês, né? 4 por mês, não, 4 você vai ter, mas é uma aula ao vivo por mês. Você vai ter. Temos a nossa comunidade do Telegram, aqui que é a nossa família de maestros. E além da comunidade do Telegram, saiba que eu gravo nossos áudios diários, né? E eu me sinto muito mais à vontade, inclusive, gente, na comunidade do Telegram, porque eu converso. Eu sei que quando o áudio foi bom, eu sei quando foi mais profundo, eu sei quando está precisando e eu sei como tratar eles desse jeito. Então, justamente por causa disso, que inclusive que agora eu estou concentrando todo o meu esforço de fazer áudios para os meus maestros, porque eu conheço eles e gosto de ter o retorno, gosto de entendê-los, para saber como eu posso ajudá-los. Então, justamente, mando aula todos os dias para eles, tá? Sem exceção, pergunte aí. E amo mandar para justamente que eu sei que esses áudios fazem toda a diferença, tá? Além de tudo, vai ter um curso online, como escolher um concurso público, uma dificuldade que eu enfrentei quando eu comecei a estudar para concursos públicos, a escolha, muitas vezes a gente não sabe se vai ser auditor da Receita, auditor do TCU, auditor do TCDE, e lá eu te mostro, tá? Um produto dentro de outro produto, isso. Eu também mostro como é a vida de auditor. Tem gente que fala que isso aqui parece até série de Netflix, né? Todo mundo quer ver, todo mundo quer
se apaixona por aquela vida, eu mostro como é a minha vida também, é outro infoproduto. E o nosso curso, né, nosso curso caseiro, revisão de auditoria, que eu preparei com tanto amor e carinho nessa quarentena, tudo isso você ganha juntamente com a questão de aprovação através de bônus, tá bom? E quanto seria o investimento disso? Ellen, por que você não dá esse curso de graça, né? Você poderia me perguntar. Por quê? Porque eu estou estragando, eu estou acabando com o seu resultado. Quanto mais você se esforçar para investir nisso, quanto mais você entender a importância, quanto mais sacrificante for isso para você, eu te falo com certeza deste mundo, por experiência de todos os meus alunos, maior vai ser o seu resultado. Então, se você, às vezes, ele não tem facilidade, tem alunos meus que procuravam cartão emprestado, mas aí aconteceu que um salário de concurso dele paga 1.000 orquestrando, gente, porque o valor é muito, muito irrisório em relação àquilo que eu entrego. O investimento de você vai ser muito baixo. Sabe por quê, gente? Porque eu estou entregando o maior ouro da minha vida, que é o meu tempo. Eu deixo meu tempo, minha dedicação, meu carinho, além da estruturação de tudo que eu fiz. Pensa, você estudando para concurso público, trocar seus 5 anos de estudo, seus 5 anos básicos de estudo, sem aprovação ainda, que é o pior, né? Se eu tivesse 5 anos aprovado, ficou quieto, você não estaria nem aqui. Mas 5 anos do seu estudo, baseado em 5 anos do seu estudo, imagina se você tivesse um método que acelerasse esses 5 anos em 2, em 1 ano e meio. Pensa comigo, tanto de dinheiro que você ganharia. Salário lá para o TCDF, gente, 16 mil inicial. Eu ganho, gente, mais de 20 mil líquidos. Não tô falando bruto, não. Bruto é mais de 30. Quase 40 que eu ganho, gente. Bruto, tá? E eu não tenho por que mentir isso, não. Vai no portal da transparência. E eu, justamente para mim, eu vou falar bem verdade para você, para mim, é indiferente. Indiferente se eu vendo ou se eu não vendo. A minha importância é você, me importar com você, assim como o nosso grupo, porque para você faz sim a diferença. Para você, sim, é o que você precisa neste exato momento. Para você sair da onde você está. Para você entender de uma vez por todas que você não adianta comprar assinaturas de cursinhos ilimitados e não saber estudar. Ou tá com aquele curso parado, como vários alunos meus, eu sei que compra curso e não assiste, compra curso e não faz. E você tem que ter ferramentas, inclusive, para saber fazer os cursos. E você não tem. E você não tem. E justamente por causa disso, justamente porque eu estaria sabotando a sua aprovação, sabotando o seu resultado, justamente por isso que eu falo inclusive desse investimento, que você vai ver que é irrisório em relação a tudo aquilo que eu entrego, inclusive em relação ao seu dia de aprovação. A um salário seu, você paga 10 orquestrantes. E qual seria o investimento, tá? O investimento contando tudo o que eu estou apresentando no Orquestrando, uma aula ao vivo comigo, tá? Que seria R$ 750 por aula, é isso sim que os cursinhos me pagam para dar aula ao vivo, tá? Não é online, tá? Basicamente, mas saiba que qualquer aula ao vivo minha, tá? Para alunos é R$ 750. Além da comunidade secreta, que nós temos, é impossível precificar, é lá que nós entregamos cada vez mais valor, mais profundidade, um ajudando o outro, e eu, o tempo todo, mentorando vocês, não só na comunidade, mas muitas vezes no particular, às vezes casos específicos, que eu falo, é impossível precificar. Além do curso em si, tá? Que seriam R$ 5.000, gente, porque eu tive muitos gastos com estúdio, produção. E não só isso, estudar para te ensinar. Você acha que eu te ensino com a cara, com a coragem? Não, tem tudo um porquê, todo um passo a passo, não está ali à toa, não. Os módulos são bem orquestrados também, a forma de você assistir os módulos, o quanto você sabe, os módulos são bem curtos, inclusive, tá? Para que você tenha direto ao ponto, a ferramenta já pratique, é justamente tudo é muito pensado, muito de propósito, tudo militarmente pensado. Isso demorou muito tempo para mim, gente. Eu comecei a criar orquestrando há muito tempo. Demorei uns 6 meses para sair do negócio. Por quê? Porque foi muito bem planejado, justamente para te dar o resultado.
tá? Além dos bônus que custariam em média R$ 500, considerando os cursos bônus, além das aulas, além das comunidades, enfim, todo esse curso custaria em média R$ 8.500. Mas eu jamais cobraria isso de você. Por quê? Porque eu quero que meu curso seja mais acessível possível. Quero que mais pessoas, que assim como eu, tenham essa vida que eu tenho, tá bom? E é justamente por isso, o valor para essa turma é de 12 vezes 97,14 ou de R$ 997 à vista, tá? O porquê deste valor? Porque esse valor é o mínimo, por exemplo, para você dar valor ao trabalho que você estará realizando no Orquestrando. E quero te lembrar também, tá? Essa seria uma novidade agora, que eu vou encerrar as turmas do Orquestrando nesta quinta-feira próxima, tá? Não sei se você sabe, eu abria turmas, né? E eu fazia na forma de turmas. E recentemente, faz uns 3 meses praticamente, as turmas do Orquestrando estavam abertas. E agora não quero mais isso. Eu quero me concentrar e dar oportunidade para quem não procrastina. Eu quero me concentrar mais naquelas pessoas que estão lá dentro, tá? Eu quero me concentrar mais nas pessoas que já decidiram por ser aprovadas, já decidiram pela ajuda. E justamente por causa disso, as vagas do Orquestrando, elas são limitadas e elas vão acontecer até quinta-feira agora, tá? A dia 9/7, quinta-feira, eu encerro as vagas dos Orquestrandos ou se encerrarem as vagas, porque as vagas são limitadas. Justamente porque eu quero trabalhar, eu quero estudar os meus alunos que estão lá dentro da turma, tá bom? Além disso, eu quero te apresentar, caso você entre agora na turma, eu quero te apresentar uma garantia incondicional de 15 dias. O que significa isso? Significa que em 15 dias, você adquirindo agora o Orquestrando, tá? Perceba que em 15 dias, se você não gostar do curso, se você achar que o curso não é para você, eu te devolvo integralmente o seu dinheiro e continuamos amigos, tá? Não vou ficar chateada, porque às vezes a sua vida não é aquela. Mas, baseado na minha experiência, eu duvido, e justamente por causa disso, baseado no que eu entrego, eu duvido que você vai se habilitar a sair, vai querer sair justamente pelo aquilo que eu entrego, pelo valor que eu te entrego. Então, a minha pergunta para você neste exato momento, o que você perde? Nada. Nada, nada, nada. Tá? Você perde de não estar na nossa turma, porque elas vão acabar, as vagas vão acabar, elas são limitadas e é justamente você não pode esperar mais anos a fios para você não ser aprovado, por não se sentir preparado, por não ter aquele controle emocional, para você não ter aquele método assertivo. O que você perde é muito só de não estar entrando. De estar entrando, saiba que 15 dias você pode fazer free, né? 0800 Orquestrando, tá? E depois dos 15 dias, se você achar que não é para você, saiba que eu te devolvo integralmente o seu dinheiro de volta. E além disso, tá? Uma novidade para essa turma, para você fechar, né? Para você entrar, eu vou fazer um material de resumos de auditoria. Você sabe que eu dou aula de auditoria, dou aula de revisão de auditoria, e eu vou apresentar, fazer uns slides, né? Mais qualificados com tom, revisão geralzona de auditoria, e vou dar para essa turma, tá? Para essa turma que está lá no Orquestrando. Inclusive, se você está me escutando, você dá da turma, fica tranquilo, você vai ganhar esse resumão de auditoria, que é uma coisa que me pedem muito, resumos por escrito, né? E eu dou aulas, muitas aulas, e eu vou te dar esse presente, ok? Então, voltando lá. Aí agora, tá? Eu queria te mostrar o seguinte. A partir desse exato momento, eu queria que você entendesse que só você pode tomar essa decisão. Não sou eu, tá? Não é ninguém da sua família, não é ninguém que não seja você. Quais os benefícios do Orquestrando para quem está mais avançado no edital, nos estudos? Total, Rômulo. O Orquestrando, eu vou colocando um link aqui, caso você se interesse, caso você queira clicar, queira entender mais, tá? O que eu falo, Rômulo, e acredito que a maioria dos alunos é assim. Às vezes, Rômulo, tá faltando um detalhe na sua aprovação, só que você não sabe. Porque você não está sendo visto, você não está sendo estudado, você não está sendo orientado. E é justamente por causa disso que vários alunos me falam, Rômulo, tá? Fala, Eli, a melhor aquisição que eu fiz na minha vida foi o Orquestrando. O maior dinheiro investido na minha vida foi o Orquestrando. Foi justamente por causa dele
que eu estou tendo o meu resultado hoje. Inclusive, eu tenho o Chiquinho, né, que eu falei para vocês, eu tenho uma aluna também, orquestrando, a Aline, que ela passou, né, no STJ, e a Aline me falou, Ellen, graças a Deus, através do orquestrando, que eu consegui a minha aprovação. E ela faltava pouco, gente, é uma excelente aluna, só que não tinha, faltava aquele pouco, e no caso da Aline, era um pouco controle emocional, e um pouco forma de se estudar. Ela não estava sabendo modelar as pessoas. Então, exatamente isso, Romulo. Às vezes, aquela coisinha que você acha que não está precisando, ou você não vê o que você está precisando, às vezes um fisquinho de nada faz toda a diferença no seu resultado. E é justamente por causa disso que eu acredito muito, eu tenho certeza absoluta, porque isso não vale para pessoas que estão começando do zero, e principalmente pessoas começando do zero a começar a aprender certo, né? Ou pessoas muito avançadas, onde você me perdoa, tá? Se for seu caso, se não for, mas às vezes a gente acha que a gente está avançado, às vezes a gente acha que a gente está preparado, mas muitas vezes a prova, só na hora da prova, que você vai ver que não está. E é justamente por isso que eu quero te falar, não espere a hora da sua prova para verificar isso, tá bom? Então, gente, eu coloquei aqui para vocês, tá? Coloquei, deixa eu ver aqui. E eu quero que vocês saibam dessa oportunidade que eu trouxe para você, do meu ouro. E é exatamente isso que eu queria falar para você na aula de hoje. Então, para a gente finalizar, tá? Nós estamos finalizando. Eu quero que você saiba o seguinte, tá? Essa chance está aí para você. A decisão só pode ser sua, não pode ser minha. Estou eu aqui para te mostrar como você chega nesses pilares, tá? Nesse processo seu de aprovação. Mas a única pessoa que pode decidir por você é você mesmo, tá bom? Então, vou deixar aqui nesse material. Esse material vai ficar depois. Depois eu vou colocar o link da Bio do Orquestrando e saiba que as turmas vão se encerrar. Infelizmente, eu quero fazer isso, mas é para o seu bem, porque eu não quero dar mais voz para os procrastinadores, tá bom? Mas o que eu penso no final dessa aula, tá? O que eu queria mais dessa aula? Eu queria que você entendesse que há uma saída. Eu queria que você, desta aula, que você usasse esses 3 pilares da aprovação, que é o controle emocional, o método e a ação. Baseado nessa aula, eu gostaria que você se transformasse e vocês vissem que há uma saída, há uma possibilidade, principalmente uma possibilidade de alguém como eu tentando te ajudar. Mas eu não quero que você se apegue nem a mim, que para mim é indiferente. Eu quero que você se apegue à pessoa que você confie. Eu quero que você entenda que você, tendo um método, tendo controle emocional e tendo ação em relação àquilo, você consegue o seu resultado. E esse resultado pode vir muito antes do que você imagina, mas se você for ajudado. E o que eu quero te falar também, tá? Para a gente deixar finalizar, é que você precisa mudar. É que você precisa decidir, é que você precisa correr atrás da sua aprovação. Você tem que investir no seu conhecimento. Que assim como eu investi, eu fui aprovada rápido, todo mundo fala, eu fui aprovada rápido, mas por quê? O meu grande segredo, o meu grande ouro, é através dessa possibilidade que eu quero te mostrar, inclusive no orquestra, na sua aprovação. Mas só você, deste lado daí que está me escutando, que pode aceitar ou não esse presente. Esse presente é seu, eu estou te dando para a vida. Você vai ver que com certeza ele é um grande, muito mais do que aquele, é o meu ouro, mas só você pode aceitar esse presente, tá bom? E aí, meu recado final para vocês, peraí, meu recado, né, parcial, é a decisão que vocês têm. Vocês têm 3 decisões. Uma é continuar estudando da forma que você está, desperdiçando tempo, esperando o concurso TCDF voltar aí, que tá para voltar. Concurso de TCU tá para ir, concurso de delegado tá por aí, vários concursos grandes estão por aí, você continuar do jeito que você tá. Ou avançado ou não, mas sem resultado. Tá? É muito importante que você corra atrás do resultado. Você não precisa nem acreditar na pessoa, mas você acredita no resultado que ela traz, no resultado que ela conseguiu. Então, se você continuar assim, eu tenho que te lembrar, um salário de auditor é uns 20 mil reais, no mínimo, né? 16 mil, 20 mil reais líquidos na sua mão. Em um momento, inclusive, que você invista, né, no seu processo de aprovação, eu te garanto que isso vai retornar muito mais rápido na sua mão. Você vê que em um mês você paga 1.000 orquestrando, você vai ver mais de 20 orquestrando se você fizer as contas.
Perceba que se você não adquirir, você não investir na sua aprovação, quantos meses você vai deixar de ganhar esse salário de 20 mil? Entendeu? Por isso que eu falo, esse é o grande risco. Esse é o grande risco, deixar o tempo passar e esse salário na sua mão nunca chegar porque você não está sabendo estudar, porque você só sabe comprar com cursinhos e não sabe aprender a estudar, não sabe ter controle emocional, não sabe ter recursos para se estudar. Ou você, na opção 2, pode aprender assim como eu fiz, tá? Você pode ficar 1 ano e 8 meses aprendendo a estudar, testando, voltando, testando, voltando, enfim. Mas eu também tenho que te lembrar que você não vai ter tempo suficiente, talvez, para passar no próximo concurso. Ou se você for assim como eu, que gosta de aprender a passar, que gosta de aprender a resultado e quiser orquestrar a sua aprovação comigo, eu vou deixar um link além junto com esse material. Clique e entenda como você pode ser aprovada no bom concurso público e de maneira acelerada, de maneira rápida, no próximo concurso. E é exatamente isso que eu quero te falar. O poder de ser aprovado já existe dentro de você. Assim como eu falei no começo da aula, esse poder não é meu. O meu poder aqui é você te ajudar com um instrumento nesse poder. É eu te mostrar o como você faz para você pagar a porra do preço. E pagando a porra do preço de maneira mais acelerada, em 233%. Eu não quero que você estude para concurso de TCU, TCDF mais 5 anos, 7 anos, 10 anos. Eu quero que você passe no próximo concurso. Eu quero que você tenha resultado no próximo concurso. É justamente isso que eu prego todos os dias. Mudança de comportamento, mudança de ação, controle emocional, método e ação massiva atrás do seu processo de aprovação. E exatamente a profundidade, a clareza de como você fazer é justamente isso que eu entrego, a minha dedicação, a minha energia, o meu carinho para o Orquestrando a Sua Aprovação, que é a minha forma de contribuir com a vida, com aquilo que me fez tão feliz e que me faz hoje. Porque que adianta a gente estar na situação que está e não ensinar, levar isso para o túmulo, né? Não ensinar outras pessoas como se fazer isso de forma possível. E é exatamente isso que eu quero ensinar para você. Eu quero te ensinar tudo. Quero te ensinar com toda a clareza possível como se fazer isso através do Orquestrando a Sua Aprovação. Tá bom? Então, no final, tá aqui novamente o link, caso você queira estar comigo nessa turma que se está fechando na quinta-feira, além de conseguir vários bônus, vários materiais para acelerar, inclusive no processo de auditoria. E o que eu mais espero dessa aula é que você tenha esse conhecimento, essa percepção que o poder vem de você e como você deve usar esse controle emocional, esse método e ação. E sabendo que há maneiras rápidas e fáceis de se fazer isso. Fáceis não, perdão. Maneira simples, tá? Não há maneira fácil, há maneira simples. É exatamente isso que eu quero te mostrar. E meu recado final de tudo: aquilo que você não faz hoje é devido ao conhecimento que você não tem. E eu tô aqui para te ajudar nesse conhecimento. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então era isso. Estendi demais, né, gente? Falei demais, 1 hora e pouco já aí. Muito obrigada. Gratidão por essa segunda-feira a gente estar junto. Gratidão por você acreditar em mim. E eu tenho certeza que você entrar no Orquestrando hoje ou amanhã, enfim, até quinta-feira nessa semana, vai ser a transformação que você precisa nos seus estudos. E eu te garanto também que você pode confiar em mim de olhos fechados, tá? Porque a minha intenção não é outra a não ser o seu resultado. Tá bom, gente? Um beijo, um beijo, beijo. Vai ficar aqui, eu vou colocar agora na nossa comunidade do Telegram o link para o nosso Orquestrando a Sua Aprovação. E para quem é maestro, muito obrigada também, tá? Por estar aqui. Um beijo para vocês, gente. Boa noite.